O ano de 2021 tem tantos temas importantes para a gente debater no meio de uma pandemia. A economia e a saúde e a economia na pauta de todos os dias. Mas tem um tema para a cidade de São Paulo que é muito importante, será manchete de tudo que é lugar em breve. E a gente antecipa um pouco dessa discussão. É o Plano Diretor Estratégico, uma revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo, que vai acontecer neste ano de 2021. Para falar sobre isso, nós estamos com o Fernando Túlio, presidente do Departamento São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil. Fernando Túlio, como vai? Boa tarde. Ronald e Zaidan, boa tarde. Também queria aproveitar para cumprimentar todos os ouvintes. Muito obrigado em nome de todos os ouvintes, em nome da equipe da Rádio Bandeirantes. O que você espera do lado dos profissionais que têm o talento para oferecer perspectivas, possibilidades e modernidade para uma cidade que, de uma maneira absolutamente desordenada, cresceu, se multiplicou, se expandiu para as periferias, mas que precisa de soluções e algumas delas são emergentes? Olha, acho que, em primeiro lugar, se a gente fosse fazer uma pergunta, para cada um dos ouvintes sobre qual é o principal problema da cidade de São Paulo, certamente a gente ouviria respostas muito distintas. Problemas ligados à mobilidade urbana, saúde pública, educação, geração de emprego e renda. E o que acontece? Também, se a gente perguntasse isso para uma pessoa que mora na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, também seriam, muitas vezes, elementos específicos bastante distintos. E qual que é o desafio nesse sentido? É que a gente não pode, muitas vezes, pautar um processo como esse com base num conjunto de achismos. Então, é muito importante, ainda mais vivendo na era da informação, que a gente possa organizar um processo de revisão, que impacta a cidade como um todo, a partir de um conjunto de dados e de uma metodologia que seja baseada cientificamente. E eu vou dar um exemplo, então, para a população, que acho que é aquele que, se eu fosse responder, a pergunta que eu fiz para cada um dos ouvintes, qual que é o principal problema de São Paulo, eu também teria que me colocar aqui para poder apresentar a minha resposta. E eu vou ter que fazer uma escolha difícil, eu vou dizer que o mapa da desigualdade, publicado pela Rede Nossa São Paulo, talvez seja um principal problema. Por quê? Quem nasce no Jardim Paulista, nos Jardins em São Paulo, tende a viver até 81 anos de vida. Mas quem nasce no Jardim Ângela, até 58 anos de vida. Ou seja, são 23 anos de diferença de expectativa de vida. Eu acho que esse é um símbolo das desigualdades da cidade e que devem pautar, então, o processo de revisão. Zaidan. Fernando, agora o planejamento urbano, ele é consequência dessa desigualdade, ele é causa dessa desigualdade, ou ele pode ser agente transformador, ou pelo menos ajudar a transformar essa desigualdade, erradicar ou diminuir, sejamos realistas, diminuir a desigualdade? Olha, essa pergunta é muito boa, porque se a gente consegue, cada um dos ouvintes, responder sobre os principais problemas, entender que eles são diversos, a gente passa para o segundo momento, que é quais são as soluções. E se a gente tem múltiplos problemas, também teremos múltiplas soluções. E em alguns casos, a gente vai observar que existem conflitos. E nesse conflito é muito importante que a gente organize um processo de revisão participativa que consiga equilibrar essas várias opiniões para poder extrair o melhor delas e aquilo que diz respeito ao interesse comum. Ali, o exemplo que a gente está vendo hoje com as vacinas e com a pandemia, etc. e tal, é que as liberdades individuais elas têm um limite quando atingem a saúde pública dos outros. Então, na cidade, vale a mesma coisa. A gente tem que construir consensos a partir do bem comum. E nessa diferença de expectativa de vida de 23 anos, que é algo assim dramático, mas muito, muito dramático, eu entendo que existe um problema de infraestrutura. Teve um crescimento desordenado, mas se a gente olhar para a cidade e ver as áreas que têm mais infraestrutura, são as áreas que têm mais empregos formais e acabam atraindo uma população que depende desses empregos e que, sobretudo, mora nas periferias e tem que fazer um grande deslocamento, gerando trânsito, poluição e, ao mesmo tempo, horas da sua vida que estão no trânsito e poderiam estar com a família, para estudos, para lazer. Então, a gente entende que esses elementos todos precisam ser discutidos de forma participativa, com base em dados, para a gente chegar a uma boa solução, que o horizonte de transformação do plano diretor é até 2030.
E aí, Fernando, isso que você falou, né? A diferença de expectativa de vida numa mesma cidade, né? É uma coisa 23 anos. impressionante, não é? Imagine, é muita coisa. É uma diferença dramática. E eu me lembro que na década de 70, né, ah, alguns dizem que foi o Delfim Neto, que era ministro na época, que teria cunhado a expressão, outros dizem que não, que ele só usou, que é a história da Belíndia, né? Ou seja, o Brasil era uma mistura de Bélgica, como símbolo de um país desenvolvido, e da Índia. A Índia que mudou muito de lá para cá, desenvolveu-se muito, mas ainda tem problemas gigantescos. E há países bem mais desenvolvidos que a Bélgica, Noruega, etc. De qualquer maneira, era uma expressão que mostrava a desigualdade. 50 anos depois, o que nós temos, por exemplo, só na cidade de São Paulo, para não irmos para outras capitais e tal, retrata exatamente a Belíndia, que era a expressão usada nos anos 70, não, Fernando? Olha, acho que infelizmente essa é uma realidade e a gente precisa entender como que a gente pode ser mais eficiente para poder superar isso. O plano diretor ele tem uma orientação, como eu disse, até 2030. E se a gente olhar, existe uma perspectiva, né, do poder público, sobretudo da cidade de São Paulo, de uma capacidade, eu vou fazer em média, aí, de investimentos na ordem de 20 bilhões de reais a cada 4 anos. Então, se a gente está falando até 2030, a gente está falando de 4, 8, 10 anos, né? Então, são 2 gestões e meia. Então, a gente está falando aí de 40 mais 10, estão falando de 50 bilhões de reais. Esses 50 bilhões de reais, a gente sabe qual que é o custo. Qual que é o custo para construir uma creche, qual que é o custo para fazer uma linha de metrô, uma linha de ônibus e por aí vai. Então a gente precisa organizar as principais demandas da cidade e orientar esses investimentos públicos, sobretudo nas áreas que mais precisam, né? E um desenvolvimento que seja um desenvolvimento sustentável, né? Que seja algo que aproxime moradia e emprego, que seja uma cidade mais policêntrica. No entanto, é algo muito complexo, porque quem mora na leste sabe que os problemas são diferentes da sul, que são diferentes da norte. Então a gente precisa ouvir também cada uma das regiões da cidade para que esse planejamento também não seja de cima para baixo, que possa também ser de baixo para cima e consiga desenvolver, sobretudo nas regiões mais vulnerabilizadas, um conjunto de planos de bairro que possam reorganizar a dinâmica da cidade na escala local. Fernando, a São Paulo que a gente tem hoje não tem nada a ver com a São Paulo que nós tínhamos há 1 ano e meio e provavelmente não terá nada a ver com a São Paulo de daqui a um tempo, que a gente não sabe qual será, depois que não houver mais o flagelo da pandemia. E um dos principais fatores diz respeito ao deslocamento das pessoas, diz respeito ao trânsito. Eu fiz um cálculo agora aqui de Santo Amaro até São Miguel Paulista de carro. Você faria agora esse percurso em aproximadamente 1h30. Numa sexta-feira, você gastaria quase 3 horas para fazer isso numa São Paulo normal. O trânsito aumentou se compararmos com maio do ano passado, junho do ano passado, abril do ano passado, quando estava tudo fechado e nada funcionava e você tinha marginais completamente vazias. Está um pouco mais dentro da normalidade, mas longe de ser aquela São Paulo. Os deslocamentos serão um tema importantíssimo nessas discussões. E qual é a luz que a gente tem no fim do túnel para fazer com que haja o mínimo de esperança para que as pessoas que se deslocam do extremo leste da cidade e trabalham na Zona Sul não percam metade da vida dentro do transporte público? Olha, essa é uma questão assim, urgente. O que acontece? Acho que tem um elemento que é muito importante, que vale para sul, vale para leste, para norte também, que é o seguinte: várias medidas foram tentadas que a gente chama para promover o desenvolvimento local dessas regiões. Mas a gente observou uma série de fracassos em alguns exemplos. Por quê? Foram dados incentivos fiscais para as empresas se alocarem nessa região, para aproximando moradia e emprego e fazer com que a necessidade de deslocamento fosse menor. Foram feitos estímulos à construção de novos edifícios, sobretudo comerciais ou de serviços, para também aproximar a moradia e emprego dessas regiões. Isso na leste aconteceu, na sul aconteceu, e a gente tem visto, né, com base no planejamento de dados,
que o índice de geração de empregos foi menor. Qual que é o principal elemento? A gente precisa investir em infraestrutura. Precisamos investir numa rede de transporte público de média e alta capacidade. Sem isso, não vai ser possível, né, criar elementos suficientes para gerar emprego e renda nas várias regiões da cidade de São Paulo, para que ela seja uma cidade policêntrica. Porque o grande problema é que a gente concentra muito emprego na região central e tem muita gente morando nas regiões chamadas de periféricas. E a gente obriga o que a gente chama de um deslocamento pendular. E o maior objetivo, né, seria, então, gerar empregos nas periferias, gerar oferta de moradia na área central, aproximando moradia e emprego, e as pessoas vivem numa cidade que a gente chama de uma cidade de 15 minutos. Que cada um que mora nessa cidade de São Paulo possa, em 15 minutos, a pé, resolver a sua vida. Só que, sem ter infraestrutura na cidade toda, isso, infelizmente, não vai ser possível. Fernando, essa pergunta do Ronald é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam de planejamento como se fosse apenas discutir o tamanho que os prédios devem ter, zoneamento, claro que são coisas importantíssimas, né? Mas o planejamento vai muito, muito, muito além disso, né? E há a questão de corredores de ônibus, saneamento básico, né? Esse drama nacional, um país como o Brasil ter cerca de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico adequado, muitas vezes sem esgoto, sem água tratada. Quando se fala em planejamento, tudo isso é abarcado, não? Olha, essa pergunta é excelente e acho que a gente precisa entender que a gente tem escalas de planejamento que são diferentes. Uma coisa é fazer o debate na escala do bairro, em que a gente tem que discutir a qualidade e quantidade de UBSs, de escolas, de parques, de praças. E isso tudo deveria ser discutido num instrumento que a gente chama do plano de bairro, né? E precisa ter orçamento para poder, então, atender essas demandas e equilibrar, né, a expectativa da população com a realidade orçamentária. Numa outra escala, é uma escala que a gente pode chamar de uma escala regional, né, das subprefeituras ou da região leste, norte, e é uma escala muito importante para a gente poder discutir essa questão que você falou, do saneamento ambiental, dos corredores de ônibus, aquilo que diz respeito à infraestrutura urbana da cidade. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que tem a escala da cidade como um todo e que aí é super importante que a gente possa discutir projetos estratégicos, essa questão regulatória como um todo de incentivos, né, o zoneamento, as unidades, a densidade urbana. Então, é muito importante que a gente, nesse processo, consiga organizar melhor esse debate a partir dessas diferentes escalas. Que as questões que são dos bairros possam ser também discutidas na escala do bairro. As questões que são regionais possam ser discutidas no âmbito regional. E aquilo que diz respeito à cidade, também, para não criar uma confusão, porque o processo é tão complexo, são tantos elementos, né? Se a gente lembrar para a pergunta dos ouvintes, né? Qual é o principal problema de São Paulo? Cada um vai fazer uma resposta, provavelmente. E, para tanto, vai ter uma alternativa, uma solução diferente. Então, se a gente não criar uma metodologia participativa que seja eficiente, vai ficar parecendo, né, uma conversa, enfim, sem fio, sabe? Isso não pode acontecer porque o tempo vai passando e, né, as desigualdades vão, sobretudo numa pandemia, sacrificando, né, a vida no dia a dia da população. Fernando, última de minha parte. Você acha que há espaço para empurrarem com a barriga isso nesse ano ou não tem essa possibilidade? Olha, isso tudo vai depender um pouco do contexto político, né? Infelizmente, a gente vive uma polarização, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo, e talvez a grande forma de enfrentar isso seja, né, valorizar um planejamento baseado em dados, em evidências, e deixar um pouco de lado uma visão ideológica, né, uma visão que parta um pouco de achismos, que a gente possa, então, discutir isso, né? Vou dar um exemplo, né? Se você tem muita área verde num bairro e muito pouco na outra, a gente pode falar, olha, o ideal em termos de área verde num bairro é chegar a ter uma praça para cada tantos habitantes. E se não tem, a gente tem que organizar o orçamento para poder, ao longo desse tempo, investir e construir.
Ou seja, é uma discussão baseada em dados, em evidências, em metas, objetivos. E se a gente puder fazer isso de forma muito, vamos dizer assim, honesta, eu acho que a gente deixa de empurrar com a barriga e fica deixando também de perder tempo com debates pouco producentes. Fernando Túlio, presidente do Departamento São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil. Fernando, a gente vai ter provavelmente inúmeras oportunidades para falar sobre esse tema ao longo desse ano de 2021 e vai ser muito importante a sua participação sempre aqui com a gente. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço para todo mundo.